Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus. É com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, humildade e generosidade que eu peço a vossa licença e a vossa licença de sua família para adentrar no seu lar, na sua casa, na sua residência e levar até você sabedoria, conhecimento, informações, assuntos de extrema relevância e qualidade. Sabedoria, conhecimento, assuntos e informações de altíssimo nível, de extrema relevância e qualidade para você e para a sua família, para que a sua família possa bem ter qualidade de vida, sabedoria e conhecimento, informações de altíssimo nível, de qualidade e maravilhosos, extraordinários, para agregar valores, para agregar os bons valores, bons costumes para você e para a sua família, trazendo até você e a sua família qualidade de vida em todos os sentidos, desenvolvimento psicossocial e espiritual na vida humana. Levar até você sabedoria e conhecimento de altíssimo nível, de qualidade, para que você e a sua família possam ter esse conhecimento e agregar valores maravilhosos na sua família e na sociedade. Assuntos relacionados à vida humana, assuntos importantíssimos, assuntos de extrema relevância, de extrema sinceridade e honestidade, assuntos altamente, bastante, profundamente de grande significação, assuntos de muita relevância para você e para sua família, que vão trazer profundos e grandes ensinamentos e significados para você e para sua família, assuntos relacionados à vida humana, assuntos no que diz respeito ao caráter, à personalidade, à inteligência, o raciocínio, o pensamento, a razão perfeita do ser humano na sociedade. Eu me chamo Anderson Mendonça da Silva, tenho 39 anos de idade, sou natural de Belém do Pará, me autotitulo como um comunicador, um locutor da nova era, da nova geração, também um evangelista, um pregador da palavra de Deus, e com muito amor, carinho, respeito, humildade, dedicação, competência, sob a inspiração de Deus, de Jesus, que eu venho até você através desse vídeo, passar a você, transmitir a você e a sua família assuntos e informações de altíssimo nível de qualidade para agregar bons valores. No assunto de hoje que eu quero conversar com vocês, nesse segundo vídeo que eu estou gravando agora, com muito amor, carinho, respeito e atenção a você e a sua família, nesse segundo vídeo, no assunto de hoje que eu quero conversar com vocês é sobre a liberdade de expressão no Brasil. Este é o assunto de hoje, desse segundo vídeo, que eu quero tratar com vocês esse assunto, abordar com vocês esse assunto muito importante e fundamental para a sociedade brasileira. É sobre a liberdade de expressão no Brasil. No primeiro vídeo que eu gravei, eu falei sobre a democracia e a política no Brasil, para que venhamos ter todos os nossos direitos reivindicados e garantidos na nossa Constituição Federal, sobre a democracia e a política no Brasil. Hoje nós vamos abordar esse assunto maravilhoso, esse assunto extremamente importante para você, para a sua família e para a sociedade brasileira, que é a liberdade de expressão. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, nós sabemos que a liberdade de expressão ela está garantida na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal do nosso país nos garante o direito de termos a liberdade de expressão, a total, completa liberdade de expressão, seja essa liberdade de expressão filosófica, política e religiosa. Então vemos que na Constituição Federal do nosso país, em todo o Brasil, nós temos o direito de expressarmos os nossos pensamentos, de expressarmos as nossas opiniões e conceitos de vida no que diz respeito a opiniões, conceitos no que diz respeito a opiniões, conceitos e filosofia de vida, no que diz respeito a pensamentos e opiniões, seja esses pensamentos e opiniões baseados na filosofia, na política e na história. Pensamentos, conceitos e opiniões aprofundados e baseados no que diz respeito a pensamentos e opiniões filosóficos, políticos e religiosos. Então veja que nós temos esse direito
garantido na nossa Constituição Federal, de expressarmos nossas opiniões, pensamentos, atitudes e razões no que diz respeito a todo o procedimento de conhecimento, de desenvolvimento psicossocial e espiritual na vida humana. Então, o que acontece no nosso país? Qual o trabalho que está sendo direcionado? Qual o trabalho que está sendo feito no nosso país com relação à liberdade de expressão? O que acontece no nosso país com relação à liberdade de expressão? Nós sabemos que temos esse direito garantido por lei de expressarmos a nossa liberdade de expressão, seja essa liberdade de expressão, esse pensamento filosófico, político ou religioso. Então, devemos entender e pensar e estudar e pesquisar o seguinte: nós sabemos que a liberdade de expressão ela se dá pelo fato de vivermos um país democrático, num país que nos dá o direito de expressarmos as nossas opiniões e conceitos de vida, seja esses pensamentos relacionados a todos os sentidos da vida humana. Então veja, nós temos essa total liberdade de expressarmos esses pensamentos, mas veja que por outro lado nós temos um significado muito importante, que é expressarmos as nossas opiniões, conceitos e pensamentos de vida, expressarmos aquilo que a gente pensa, que a gente adquiriu como conhecimento, com a educação, expressarmos de maneira clara, objetiva, direta, expressarmos expressarmos esses pensamentos, esse conhecimento e essas atitudes sem ter preconceito e discriminação contra todas as pessoas, contra o povo brasileiro. Nós sabemos que a liberdade de expressão ela não deve jamais ser ser uma liberdade de expressão que venha ferir, que venha machucar, que venha manifestar pensamentos e sentimentos de ódio, de maldade, de preconceito contra o ser humano na sociedade brasileira. Nós devemos ter sim essa consciência, esse pensamento de expressarmos a nossa liberdade de expressão com amor, com respeito, com dedicação, com competência, com humildade, com sabedoria e conhecimento, da palavra de Deus e até mesmo da ciência, com sabedoria e conhecimento bíblico e científico. Então, esses são os paradigmas, os grandes desafios da liberdade de expressão do nosso país. Nós não devemos manifestar preconceito, discriminação, nós não devemos ameaçar, agredir e cometer outro tipo de crime contra aquelas pessoas que têm manifestações de opiniões contrárias à nossa. Então veja que a nossa liberdade de expressão não deve ser licenciada, ela não deve ser calada, ela não deve ser destruída, não deve ser licenciada jamais. E existe um projeto no Congresso Nacional que foi elaborado, que foi criado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes, criaram um projeto que está em trâmite no Congresso Nacional, e esse projeto visa licenciar, visa calar a nossa liberdade de expressão. Então nós não devemos aceitar jamais esse procedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Edson Fachin e o ministro Alexandre de Moraes. Tem um projeto no Congresso Nacional que foi elaborado por esses dois ministros no que diz respeito ao que é licenciar, que é calar a liberdade de expressão do povo brasileiro. Então nós não devemos aceitar jamais o licenciamento, o calar das nossas opiniões, nossos pensamentos, convicções e atitudes de vida no que diz respeito a todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial e espiritual na vida humana, no que diz respeito ao conhecimento, ao pensamento e à convicção no campo da filosofia, da religião, da história, da antropologia, da sociologia, da psicologia, da política. Nós não devemos jamais nos calar diante desse projeto de lei que visa licenciar, que visa calar a opinião, a liberdade de expressão do povo brasileiro, que está garantido na nossa Constituição Federal. Devemos usar sim os meios de comunicação, as redes sociais,
para expressar, elaborar pensamentos que vão agregar valores, que vão trazer liberdade de expressão e verdade para o povo brasileiro, para que nós venhamos conhecer os nossos direitos e ter os nossos direitos reivindicados e garantidos na Constituição Federal. Então nós não devemos nos dobrar os joelhos, nós devemos nos calar, dobrar os joelhos para esse projeto de lei, que é um projeto de lei criminoso, que visa licenciar, que visa calar a opinião do povo brasileiro. A liberdade de expressão é democrática, conquistada pelo povo brasileiro, que está constituído e garantido na nossa Constituição Federal. Então devemos ter sim, devemos ter a liberdade de expressão, porque vivemos num país democrático e todos têm direito à liberdade de expressão. Devemos dar valor à liberdade de expressão. Agora, não devemos ter a liberdade de expressão licenciada, não. Existe projeto de lei e existem leis para que venha criminalizar uma opinião que seja por exemplo, uma opinião, um conceito de vida, uma liberdade de expressão garantida na nossa Constituição Federal. Essa Constituição, ela visa mantermos a nossa liberdade de expressão, seja em todos os sentidos de desenvolvimento psicossocial e espiritual na vida do ser humano. Nós não devemos nos manter longe da comunicação social da sociedade, expressar sabedoria, conhecimento, expressar os bons valores, adquirir cada vez mais, através da sabedoria e do conhecimento, os bons valores no que diz respeito a gente buscar sempre esse interesse, essa vontade de estudarmos e termos o conhecimento da nossa Constituição Federal e manter por lei a nossa Constituição Federal no que diz respeito à liberdade de expressão. Devemos fazer valer a nossa Constituição, que foi garantida por nós, que foi conquistada pelo povo brasileiro, e os políticos não podem licenciar, nos calar na televisão, no rádio, na internet, na rede móvel de computadores. Não, devemos ter a nossa liberdade de expressão garantida e sempre manter sempre a nossa liberdade de expressão como um povo democrático. Não devemos ter a nossa opinião criminalizada, calada, licenciada, não. Nós devemos lutar sempre pelo nosso direito, lutar pela liberdade de expressão, porque é um direito democrático conquistado pelo povo brasileiro e nós não devemos ter a nossa opinião criminalizada. Existem leis para isso, que quando você manifesta uma opinião, um conceito de vida que fere o caráter, que fere a moral, a integridade física e moral do ser humano, e sim, devemos manter a consciência e a educação nos que diz respeito para que venhamos a expressar essa sabedoria e esse conhecimento bem elaborado, bem estudado e vermos também com competência e com dedicação e com respeito à opinião de cada pessoa, de cada ser humano. Então nós não devemos criminalizar, nós não devemos manifestar sentimento de ódio, de maldade, de perversidade, nós não devemos cometer crimes na liberdade de expressão. O que está acontecendo realmente aqui no Brasil, senhoras e senhores, moças e rapazes, as pessoas estão confundindo liberdade de expressão com falta de respeito. Nós devemos ter sim a nossa liberdade de expressão garantida por lei na nossa Constituição Federal, mas devemos pôr limites e falar com sabedoria, com consciência, inteligência, discernimento e visão sobre aquele assunto que a gente está omitindo, para termos responsabilidade e maturidade para não ferirmos os princípios da lei, para não cometermos crime, como por exemplo crimes de homofobia, seja a pessoa seja a pessoa que tiver o seu pensamento e opinião, conceito de vida elaborado, seja esse pensamento religioso, filosófico, político, outros pensamentos relacionados à vida humana, nós não devemos ferir os princípios da lei, nós não devemos ir contra a lei, que é expressar um pensamento e uma opinião criminosa contra uma pessoa, contra negros, brancos, homossexuais, evangélicos, religiosos, políticos, seja toda aquela pessoa que compõe a sociedade brasileira. Nós não devemos manifestar pensamentos e opiniões preconceituosos, de ódio, de ameaça, de falta de respeito com o ser humano. Nós devemos sim respeitar a opinião, o conceito e a filosofia de vida de cada ser humano,
mas sem agredir fisicamente, moralmente, a integridade e o caráter da pessoa. Então devemos ter essa consciência, essa noção de não confundirmos liberdade de expressão, de não confundirmos liberdade de expressão com falta de respeito. Então é justamente isso que está acontecendo na sociedade brasileira. Nós não devemos manifestar opiniões contrárias que vá contra a lei, que sejam contra os princípios da lei, que é ter preconceito e discriminar uma pessoa. Não. Devemos manter uma liberdade de expressão saudável, transparente, verdadeira e honesta e sincera, e fazermos dessa liberdade de expressão uma democracia transparente, verdadeira e sincera, uma democracia que esteja dentro dos parâmetros da lei, respeitando a lei. Então devemos estudar, devemos conhecer e através desse estudo adquirir maturidade, justiça, juízo, adquirir humildade, experiência de vida e termos conhecimentos da lei com relação à liberdade de expressão para não ferirmos os princípios da lei e não termos preconceitos contra as pessoas, não cometermos crime. Nós devemos ter sim a nossa liberdade de expressão garantida na Constituição Federal e expressarmos as nossas opiniões, conceitos, filosofias de vida em todos os sentidos psicossociais da vida humana, do desenvolvimento do psicossocial e espiritual do ser humano, para que possamos entender e compreender que a liberdade de expressão ela deve ser sempre mantida de maneira saudável, de maneira madura, de maneira exata, perfeita, justa e verdadeira, através da sabedoria do conhecimento científico, até mesmo da sabedoria do conhecimento bíblico, da palavra de Deus, unir o útil ao agradável. Então devemos manter essa atitude perfeita, esta atitude correta no que diz respeito à nossa total livre e liberdade de expressão, que é uma liberdade de expressão democrática, que foi elaborada, criada pelo povo, que foi mantida pelo povo, que foi organizada pelo povo brasileiro de um Estado democrático por direito. Então devemos manter sempre essa união, essa força, essa energia positiva de expressarmos a liberdade de expressão com responsabilidade, com justiça, com verdade, com dedicação, com autoridade, com conhecimento da Bíblia e da ciência, com conhecimento bíblico e científico, para expressarmos e termos uma liberdade de expressão e expressarmos também pensamentos, sentimentos positivos, pensamentos que vão agregar valores, que vão trazer à tona um desenvolvimento psicossocial e espiritual importantíssimo para a família, para a sociedade brasileira. Devemos manter sempre essa ligação sincera e honesta com o povo brasileiro. Apesar de termos as nossas diferenças em todos os sentidos da vida, seja essa diferença no campo da filosofia, da política, da religião, nós devemos manter sim o amor, o respeito ao próximo e não devemos emitir preconceito, mas devemos ter na nossa liberdade de expressão, garantida pela Constituição Federal, expressarmos a verdade, expressarmos bons valores, expressarmos atitudes perfeitas e corretas que vão fazer com que o Brasil venha avançar e venha evoluir a desenvolver como uma nação próspera, justa e verdadeira, com uma liberdade de expressão sadia, dentro dos parâmetros da lei, de maneira justa, sem agressão e sem violência, mas pensando numa construção melhor para o Brasil, para que o Brasil se torne uma nação melhor, uma nação igualitária para todos, uma nação justa, uma nação que venha manifestar pensamentos bons, sentimentos bons, razões boas, para termos uma liberdade de expressão saudável, uma liberdade de expressão concreta e definitiva no que diz respeito, para que o povo brasileiro possa vir estar unido numa só causa, que é fazer com que o Brasil avance, fazer com que o Brasil se torne um país de primeiro mundo, um país rico, próspero, com uma justiça verdadeira, um país que venha ter uma sociedade igualitária para todos, um país que se torne um país desenvolvido de primeiro mundo, um país rico, um país que venha dar oportunidade a todos, para que todos venham trabalhar, estudar, ter qualidade de vida e vida abundância nesse país que nós amamos e respeitamos. Então, devemos sim unir a nossa liberdade de expressão, as nossas opiniões, conceitos de vida, de maneira clara, objetiva, direta e humilde, sem agregar a falta de caráter, sem agregar a falta de honestidade, mas agregar sempre o caráter, a honestidade, os bons valores, os bons costumes, para que venhamos construir uma sociedade justa e verdadeira para todos. Então a liberdade de expressão, ela jamais deve ser licenciada, ela jamais deve ser calada, ela jamais deve ser criminalizada, seja essa liberdade de expressão verdadeira, justa,
uma liberdade de expressão concreta, uma liberdade de expressão que vai trazer bem-estar e bons valores para o povo. Então, que não seja uma visão preconceituosa, que não seja uma liberdade de expressão preconceituosa, mas que seja uma liberdade de expressão, que todos venham manifestar pensamentos bons, costumes bons, para agregar valores maravilhosos, agregar valores bons e importantes para a sua família e para a sociedade brasileira. Devemos expressar esses pensamentos incríveis e maravilhosos que Deus nos deu, que é a sabedoria, o conhecimento, a visão espiritual da Bíblia e da ciência. Porque Jesus Cristo disse assim: o meu povo perece pela falta de conhecimento. E ele também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vivemos num país democrático que temos na nossa Constituição Federal nossa liberdade de expressão garantida e devemos manter com maturidade, com justiça, com juízo, sabedoria e conhecimento essa liberdade de expressão saudável, para que todos venham ter qualidade de vida e vida com abundância em todos os setores de desenvolvimento psicossocial e espiritual na vida do ser humano, na sociedade brasileira. Senhoras e senhores, moças e rapazes, muito obrigado pela colaboração, pelo carinho, pelo respeito, pela essa atenção maravilhosa que vocês estão mantendo para comigo nesse segundo vídeo. Eu peço a vocês que vocês me ajudem, financeiramente a continuar com esse trabalho. Em primeiro lugar, eu quero que vocês invistam no meu trabalho para dar continuidade a esse trabalho, para em primeiro lugar levar até você e a sua família informações, sabedoria, conhecimento e assuntos de qualidade, para agregar valores para a sua família, para que a sua família venha a ter qualidade de vida e vida com abundância em todos os sentidos da vida humana. Então eu peço que você me ajude também financeiramente para manter o meu trabalho em primeiro lugar, com respeito a você, em segundo lugar, para que eu venha ter esse trabalho no que diz respeito a me ajudar financeiramente para suprir as minhas necessidades básicas de um ser humano. E eu fiz desse canal também o meu trabalho, o meu ganha-pão, o meu sustento. Então eu peço a você, com muito amor, com muito carinho, respeito e humildade, que você me ajude financeiramente a continuar com esse trabalho para levar até você a sua família assuntos de qualidade, e para que me ajude também financeiramente, já que eu fiz desse canal o meu trabalho, a minha profissão, meu ganha-pão do dia a dia, como um trabalhador brasileiro honesto. Eu vou daqui a você, agora, neste momento, com muito amor, carinho, respeito e humildade, o número da agência para que você possa investir financeiramente para me ajudar com este canal. A agência é 1135, invista diretamente na minha conta, Anderson, o comunicador. A agência é agência 1135. O número da conta corrente é 64820, dígito 0, Banco Itaú. Agência 1135, número da conta corrente 64820, dígito 0, 64820, dígito 0, Banco Itaú. Agência 1135, conta 64820, dígito 0, Banco Itaú. Eu quero que você me ajude com todo amor e carinho e respeito do mundo, que você me ajude financeiramente a manter esse canal no YouTube, a me ajudar financeiramente como um trabalhador honesto, que trabalha, que se dedica para levar até você e a sua família assuntos de qualidade. Então desejo a você, este ano de 2021, muito amor, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita felicidade a você e a sua família. Que Deus venha abençoar grandemente você e a sua família. E que você possa vir ter dias melhores na nossa sociedade brasileira. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.